Olá, tudo bem? Sou o pastor e professor Divino Silva, falando com você sobre capelania, a prática do amor ao próximo. Estamos numa série de aulas falando com você aqui em tempo real. No nosso livro 1, nós falamos sobre a capelania hospitalar. Na capelania hospitalar, sempre nesta área da visitação, de visitas, deveres do assistente espiritual, o assistente religioso ou credenciado em capelania, você pode ser identificado de várias formas. Você deve ter em mente algumas coisas. Por exemplo, deveres do assistente espiritual: identificar-se apropriadamente, ou seja, você deve se identificar como tal. O médico, você vai no hospital, costumeiramente, a maioria das unidades hospitalares, o médico está de branco, correto? Então você vai estar com um jaleco de cor diferente do médico. Por exemplo, você pode fazer um azul, um preto, amarelo, verde, de certa forma que você vai estar se identificando diferente dos demais daquela unidade hospitalar. Um outro detalhe é que você vai estar portando a sua credencial de assistente espiritual. Você vai estar com sua credencial, então você se identifica. Também algumas credenciais pode ter o logo da sua instituição religiosa, seja a sua igreja. Se você quiser, na hora quando a gente for certificá-lo, no caso for credenciá-lo, já pode ficar também o logo da sua instituição chamada igreja. Você deve também aqui reconhecer que o doente pode apresentar muita dor no momento da visita, ansiedade, culpa, frustrações, desesperos ou outros problemas emocionais e até religiosos. Tem gente que apresenta muitas situações, então você vai chegar para trazer aquela palavra para aquele enfermo, e ele pode apresentar muitas situações. Nem sempre um é semelhante ao outro. Esteja preparado para enfrentar estas circunstâncias, as diversidades de pensamentos, de situações no hospital. Tem gente que não quer receber, tem gente que quer receber, tem gente que é espiritual, tem gente que é social, tem gente que é político, tem gente que está com problemas emocionais, tem gente que está no desespero, frustrações, culpa, ansiedade, e tem gente que está numa calmaria só. E você vai ter que estar preparado para você enfrentar essas situações. Um outro detalhe: use os recursos da vida cristã, a oração, a Bíblia, palavras de apoio, esperança e de encorajamento e a comunhão da igreja. Você tem que ser uma pessoa que vai trazer aquela expressão de fé e de esperança para aquele que está doente. Se orar, seja breve e objetivo. Não é o mesmo formato, nós estamos falando aqui ao vivo, de oração como se você estivesse orando em uma praça pública ou mesmo na igreja. Então você vai fazer aquela oração sucinta, objetiva. É melhor sugerir que a oração seja feita de uma forma calma, tranquila, branda, rápida, objetiva. Uma oração deve depender da liderança também do Espírito Santo. O Espírito Santo, que você deve ser sensível a esta área, você vai ser orientado por Deus como que você deve proceder, que nós estamos trazendo uma orientação técnica, levando em consideração as circunstâncias do momento, as condições do paciente, o nível espiritual dele. Às vezes a pessoa gosta de falar assim: eu queria que você orasse aqui o Pai Nosso, citasse o Pai Nosso. A pessoa fala assim: eu gosto de uma oração. Então você vai conhecer o ambiente juntamente com a equipe médica, a equipe de enfermagem, que vai estar logo te orientando, como falo nas aulas anteriores, da situação do paciente daquela sala, as pessoas presentes e as necessidades citadas que nós falamos acima. Um outro detalhe: deixar material devocional para leitura, um folheto, por exemplo, o Evangelho de João é muito interessante, o Novo Testamento, outros materiais, sendo que
a equipe médica, a coordenação do hospital, no caso a direção, tem ciência desse material que você vai estar deixando com o paciente, caso você querer usar esse método da evangelização. Nós vamos falar agora sobre visitar obedecendo às normas do hospital ou pedir de antemão de uma visita no lar, é possível, e o horário conveniente. Você tem que saber o horário correto ali para visitar, o tempo que você tem, e você pode também fazer uma visitação pós-hospital, ou seja, na residência, quando a pessoa pega a alta. Tem gente que acha que a capelania hospitalar só está focada ali no hospital. E, na verdade, a capelania hospitalar, ela tem assim uma visão panorâmica maior do que se imagina. Um outro detalhe, dá liberdade para o paciente falar. Tem gente que fala, prega, ora, e o paciente fica... Calma. Fale, deixa o paciente falar. Preste atenção para ver se ele está te entendendo, se ele está te ouvindo, se ele está te compreendendo. Ele tem suas necessidades que devem tornar-se as prioridades para a sua visita. Ouça ele, como que você está? E ele vai abrir o seu coração, ele está sensível à situação momentânea. Demonstrar amor. Tem gente que vai visitar por um sistema religioso apenas, defendendo simplesmente uma placa, uma bandeira, da sua igreja, da sua instituição religiosa. Na verdade, você tem que ir, independente de situações, representando sim a sua igreja, mas você tem que ter amor, carinho, segurança, confiança, conforto, esperança, bondade, interesse pela pessoa. A pessoa vai entender que você está ali por ele. Ele vai passar, independente de questão religiosa, ele veio por mim. Essa pessoa não me conhecia, ou talvez conhecia, mas ele veio por mim, veio fazer uma visita muito especial. E você deve ter esses cuidados e demais outros cuidados que nós falaremos na próxima aula sobre atitudes que não devem ser praticadas durante uma visita. E nós vamos falar sobre o tempo que você deve estar visitando em cada área hospitalar. Para não ficar muito longo, aqui a nossa aula de hoje, estamos falando ao vivo com você, através aqui do Instituto Vida Brasil, o IVB. Então nós vamos encerrar agora mesmo a nossa aula, nosso momento, mas a qualquer momento a gente retorna com você. Abraços, pastor e professor Divino Silva, Instituto Vida Brasil, valorizando a vida e o saber, tudo de bom para você.